Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos então, queridos, aí na oitava de Pentecostes. Que engraçado, né? Os palácios, por maior que sejam, parece tão vulneráveis e o mundo, por grande que seja, tudo é tão perto. Saiu então essa notícia, fofoca, sei lá, de que justamente no dia de hoje, São Paulo VI, que tinha programado toda com Bonin a reforma litúrgica, chega na sacristia e eis que se depara com tudo verde. Chega na sacristia para celebrar a missa e eis que se depara com tudo verde. Diz que chorou. Né? Diz que chorou. E, de fato, é uma grandíssima perda para a igreja não celebrar a oitava de Pentecostes. Ficaram, o novo Zordo ficou somente com duas oitavas mais ou menos celebrada, isto é, aquela da Páscoa, esta sim valorizada, e a do Natal. Né, do Natal, né? Então, esta se perdeu. Tinha oitavas demais, com certeza. Com certeza tinha oitavas demais. Quer dizer, esse rito tem oitavas demais. Mas se perdeu esta, que é de fato importante, e dá tão bem porque vai justamente até domingo, que é a Santíssima Trindade. E valoriza, quer dizer, tão importante para nós é o Espírito Santo, meditar o mistério do Espírito Santo. Ontem dizíamos que ele é dado para todo o mundo, né? E que ele invade toda a igreja. Mas hoje é tão bonito isso ver. A gente chama de o Pentecoste dos pagãos. Hoje celebramos o Pentecoste dos pagãos. É Pedro indo na casa daquele centurião e ali se dá todo o fenômeno que tinha se dado no cenáculo para a igreja primitiva. No livro dos Atos dos Apóstolos se conta com os mesmos fenômenos, inclusive o dom das línguas. Então, se chama aí esse texto de o Pentecoste dos pagãos. Aliás, a grande parte da igreja, somos todos nós. Tá? Nós vemos no paganismo. Né? Não somos judeus. Vemos todos no paganismo. A grande parte da igreja em toda a sua história, afinal. No início não, claro, no início eram judeus, mas depois se tornou, a grande parte da igreja se tornou, de fato, provinda dos pagãos. Já durante a novena do Natal, refletíamos quanto, de fato, nós vivemos um tempo da rejeição do Espírito Santo. Interessante, né? Enquanto em alguns ele se mostra mais forte, e dizemos isso em nós, ele se mostra mais forte justamente para preservar a fé católica. Uma igreja remanescente, um pequeno grupo, refúgios, onde ele seja bem forte para que a igreja possa cumprir a palavra, o desígnio divino sobre ela, que é o desígnio da indefectibilidade. A igreja deve estar aí, quando ao retorno de Jesus. Né? Então, de um lado, se fortalece, porque é a luta que nós enfrentamos contra todo o mundo, inclusive contra aquela que, afinal, reveste toda a aparência de igreja. Toda a aparência de igreja estão revestidos justamente aqueles últimos que rejeitam o Espírito Santo. A doutrina divina, como ontem nós víamos. Então, estamos nós aí em meio a esta grande rejeição. Grande rejeição. Que se assinala, gente, que coisa mais grave o que está acontecendo. Não dizíamos nós que o tormento do Covid e que a nossa quaresma não ia se prolongar?
de fato, está se prolongando. Quer dizer, mesmo dentro da igreja, porque viram a celebração de Pentecostes ontem em São Pedro, ao redor do Antipapa Francisco, é risível, né? E irritável. Né? Vi aquela meia dúzia de gatos pingados lá, distantes uns do... Mas que comunidade é esta? Que igreja é esta? Não, não. Se não fosse de ranger os dentes, era de chorar. Então, sim, a contra-igreja continua sempre cada vez mais humilhando a igreja e mostrando ela tão alinhada com o mundo, com a sua política, e sua política de esquerda. Sua política de esquerda. Aliás, o bispo auxiliar de Colônia, que já tinha se mostrado católico em outras manifestações, agora rompeu definitivamente com o caminho sinodal alemão, tá? Porque tinha sido colocado numa comissão lá que, diz ele, não é mais católica, não é possível. Justamente a comissão que examina as questões sexuais, sobre as quais, para dizer ele, a igreja alemã tem uma obsessão, né? E que daí, bom, quer liberar tudo, né? A comissão quer liberar tudo, né? Com certeza. Absolutamente de esquerda, né? Bem compaginada com o mundo perdido, né? O mundo sem o Espírito Santo, o mundo que rejeitou todos os dons da graça. É isso. Então ele não, isso não. Mas o que nos aprofunda cada vez mais, com grande temor estamos assistindo esses inícios, é a revolta que está acontecendo tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil e até na Europa, né? Da esquerda contra a direita. Tudo começou nos Estados Unidos com a morte violenta daquele afro-americano. Aí ainda se coloca isso, né? Um afro-americano, né? Que foi preso pelo joelho no pescoço de né? No seu pescoço por um guarda. Isso morreu ali. Né? Ficou muito tempo. Não pode ficar 5 minutos. 5 minutos mata. Em 3 minutos o cérebro já apaga. Então, morreu de fato ali, sob o joelho do guarda. Né? Se levantou. Eles chamam de antifas. Quer dizer, é um movimento que une todas as esquerdas. Esse movimento se colocou fortemente contra Trump, né? Desde antes das eleições. Né? E a filha de uma democrata afro-africana, ela também, né, está no comando de tudo isso. Né? Então, reúne aí um pouco toda a política, um pouco não, muito, toda a política de esquerda, né? E estão indo às ruas, e é quebra-quebra, é saqueio, e é morte. Né? Nos Estados Unidos está acontecendo morte. Violência pesada. E aqui, o Brasil, também assistimos ontem com horror isso. Aliás, era de admirar que não tinha ainda explodido, né? Porque tem todos os domingos nas grandes cidades brasileiras, não é só em Brasília, também em São Paulo, Rio, até em Porto Alegre, tudo quanto é cidade maiorzinha, o povo brasileiro sai às ruas com a bandeira do Brasil e apoiando o Bolsonaro. Apoiando o Bolsonaro. E então ontem foram confrontados pelos antifas brasileiros. Reunião de todas as esquerdas brasileiras, que estão, nós sabemos, desde antes das eleições. Bom, quando acusa as antifas, uma das coisas que cunhou, já desde o início do século passado,
dos antifas foi a luta contra o fascismo. São antifascistas. Né? Então, essa é uma das acusações que lançaram contra Bolsonaro, lembram? Já desde antes das eleições, antes da facada. Né? Já antes da facada. Era por ali que eles suscitavam ódio contra Bolsonaro e toda a direita. E então, agora, eles vêm com toda a força, saíram às ruas ontem confrontando. Não vi grupos assim tão grandes ainda, mas significativos, enfrentando a polícia. Enfrentando a polícia. Então, aqui no Brasil se acresce tem um detalhe. Não, o Brasil sempre tem que ter detalhes. Né? O Brasil tem um detalhe, que são as torcidas organizadas. Que elas se aliaram aos antifas, elas fazem parte dos antifas. Vejam esses grandes estádios, essas grandes times de futebol. Não queria dizer a palavra agremiação, que parece que eu ia falar do meu Grêmio. Mas esses grandes times de futebol, e sobretudo nas grandíssimas cidades, e mais ainda por causa da famigerada Olimpíada, aí, não é a Olimpíada, se chama, como é que é? É o Campeonato Mundial de Futebol, que deu aqui no Brasil, a Copa do Mundo, isso, a Copa do Mundo. Então, cresceu a ajuda governamental para a construção de novos estádios e tudo. E ali, gente, rolou dinheiro PT, PSDB e toda essa corja comunista brasileira. Rolou Lula, Dilma, rolou dinheiro muito... Bom, Lula se dizia do Corinthians, né? Rolou dinheiro muito grosso, corrupção muito intensa, altos faturamentos e claro que também esse dinheirinho, essa dinheirama rolava inclusive para torcidas organizadas. E agora a torneira foi fechada, a teta da vaca secou. Bolsonaro não. É o que não se vê no governo Bolsonaro, justamente é a corrupção. É o dinheiro aberto para a corrupção. E então, claro, eles se juntam por mais esta razão. Também temos aí, e elas são pesadas, hein? Essas torcidas organizadas são pesadas, são brutas, são violentas e assassinas. São brutas, são violentas e assassinas. Então, diz que na Europa também saiu aí o pessoal das antifas às ruas. Quer dizer, é convulsão social que se vê em toda a parte. Começa. Parece que esse fim de semana, justamente, por causa da morte na semana passada, do descendente afro-americano nos Estados Unidos, deu força e motivação para que saísse. E isso no Brasil significa comunismo. Comunismo. Aproveitam o máximo, como o povo todo saía a apoiar o Bolsonaro, aproveitam o máximo que podem agora para lutar contra ele. Incentivados aqui no Brasil por uma deputada. Né? Tem uma deputada que saiu a convocar e a incentivar toda a esquerda para isso. Então, realmente, já se falou em guerra civil. É um momento gravíssimo. E isso é rejeição do Espírito Santo, queridos. Isto é... Bom, rejeitaram o governo de Bolsonaro e de Trump. Ele até primeiro. Até porque a eleição lá foi anterior. De fato, querer rejeitar qualquer sinal de Deus no mundo. Qualquer sinal de Deus no mundo. E tudo isso não sabemos, né? Estamos no fim do mundo, né? E a coisa só tende a piorar. Sempre, cada vez mais.
E há de dizer que, tanto no Rio de Janeiro, sobre o Witzel, tanto no São Paulo com Dória, e tantos outros estados brasileiros, tudo no Nordeste, mas aqui em Porto Alegre também, né? É PT ainda, é pessoal da esquerda, tá? Que estão aí no governo, né? No governo. Então, a situação fica, de fato, muito difícil. E francamente, contra Bolsonaro. Né? São governos estaduais francamente contra o Bolsonaro, enfrentando ele todo este tempo do tal do coronavírus e cloroquina e não sei o que mais. Cloroquina, né? Então, tudo isso, que coisa hedionda, né? Que coisa, uma armadilha do demônio que, de fato parece que o demônio cria em cima de fantasia, né? Mas faz estrago, e grande, imenso. É a nossa situação. Não. Tá? Convite cada vez mais urgente para fazermos o nosso refúgio e irmos a Ele. Com certeza. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.